Oi, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Hoje nós vamos ver o 9º capítulo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E se a gente der uma olhadinha, como Kardec dividiu, nós vamos ver aqui do 7º ao 10º a nossa transformação. Capítulo 7º é Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que ele quis dizer com isso? Que a gente desarme a nossa mente, que a gente abra para a vida, se renove. O capítulo 8º é Bem-aventurados os puros de coração. O que ele está pedindo? Para que a gente abra o nosso coração, para que a gente tire as nossas mágoas, a nossa raiva, a nossa tristeza, para que a gente perdoe e perdoe os outros, para que a gente limpe o nosso coração. E aí nós vamos ver o 9º capítulo, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O que ele está pedindo aqui? Para que a gente desarme o nosso corpo, para que a gente haja e não reaja. Nós vamos ver injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Quando a gente fala mansos, pacíficos, a gente às vezes tem uma ideia errada, achando que manso é aquele bonzinho, né? Pacífico é aquele que aceita tudo, que não reage, que tem uma calma, né? Mas muito pelo contrário. O pacífico e o manso é aquele que vai trabalhando com calma, com tranquilidade, com paz à sua volta. Jesus era pacífico e ele era enérgico. E o pacífico ele nunca usa jamais de violência. E eu vou falar um pouquinho do pacifista e do pacificadores, porque existe uma pequena diferença. O pacifista, ele olha a paz por fora, à sua volta. Ele acha que quem tem que causar a paz ali, a responsabilidade é do governo, que ele teria que fazer umas leis mais rígidas. Então ele reclama, se entristece, protestam, gritam, porque ele acha que a paz tem que estar ao redor. E o pacifista, os pacificadores, ele tem a paz dentro de si. Então, ele tem o seu coração em paz. Então, ele consegue distribuir essa paz para os outros. Por quê? Porque ele não se revolta, ele não briga, não se magoa, ele vai trabalhando. E quando a gente pensa no pacificadores, não é aquela pessoa que fica longe do conflito, muito pelo contrário, ele está ali no meio, aonde há o conflito está o pacificador. Nós temos os exemplos de Gandhi, Nelson Mandela. Geralmente, numa casa que tem muito conflito, geralmente tem uma pessoa que é aquele pacificador, é aquele que fala, deixa pra lá, você fala, não, porque ele fez isso, fez aquilo, calma, acho que ele não estava muito bem. Então, se você observar, você vai identificar o pacificador. E também, nós ainda fazemos parte dos pacifistas. Porque a gente ainda não tem essa calma dentro da gente, a gente ainda tem maldade, temos ainda ciúmes, inveja, intolerância, preconceitos. Então nós temos que trabalhar isso em nós. A gente tem que olhar para dentro e ver o que nós ainda temos para fazer.
E Jesus, ele deixou 3 lições para a gente seguir. A primeira lição é a lição do amor, onde você aprende com o amor. A segunda seria sobre o estudo, né? Você estudar, você trabalhar, você se melhorar, você se esforçar para ser melhor, trabalhar o seu interno, né? Trabalhar a paz em você. E a terceira é pela dor, que eu acho que é nessa que a gente ainda está, porque a gente ainda acho que não tem quem não esteja passando, ou passou por uma dor, ou passa por uma dor, porque a gente aprende melhor. E graças a Deus que a gente aprende, né? Porque quando você passa pela dor, você tem que observar qual a lição que está vindo junto, o que você está aprendendo com isso. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Se você vê, Jesus foi bem claro aqui. E quando ele se refere a ser raca, era um tratamento hebreu. Quando eles não gostavam daquela pessoa, quando eles tinham desprezo, ele olhava, quando a pessoa passava perto, né, cuspia e falava raca. Jesus não está condenando a palavra em si, e sim o sentimento que você coloca nela. Qual a energia que, quando você expressa esse sentimento? Uma palavra assim, você não gosta de uma pessoa e essa pessoa vem te cumprimentar. E aí, oi, tudo bem então? E aí você vira, oi, querida. Querida é uma palavra bonita, né? Mas qual o sentimento que você pôs aí? O que você quis na hora? O que você sentiu realmente? Então é isso que Jesus está nos dizendo, né? Que a gente tem que parar e analisar, porque as nossas palavras, elas têm muito poder, elas têm muito valor. Você pode acabar com a vida de uma pessoa, como você pode elevar essa pessoa. Mas eu não sou uma pessoa ruim, né? Não falo mal, não mato, nunca matei ninguém, nunca roubei. Não mesmo? Você nunca matou? Você nunca pensou mal? Você nunca falou mal? Desejou mal? Então a gente tem que observar também o nosso sentimento, a nossa intenção, o que está por trás disso. Hoje, né, existe esse verniz, né, do cuidado, da educação. Não existe mais. Antigamente era muito mais fácil, né? Era como as crianças, né? Falava, eu não gosto de você. Existe uma sinceridade. Hoje já não. A gente às vezes esconde atrás disso. E a gente, né, muitas vezes acha que nós somos bons. Mas a gente não é. A gente é bonzinho. E o bonzinho não é aquela pessoa, não é legal. Porque é aquela pessoa que favorece uns, não favorece outros, ajuda uns e não ajuda outros, é amigo de uns e não de outros. Então o que a gente precisa fazer é tentar ser bom, porque o bom ele é justo, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é amigo, ele é companheiro. E a gente ainda está nesse sentimento, toma lá da cá, bateu, levou. Então, que a gente preste atenção, porque é muito bom quando a gente consegue não responder. Quando alguém te agride, fala, briga, e você consegue ficar quieto, não responder para a pessoa. É um sentimento que realmente vale a pena. E muitas vezes a gente fala assim, mas não, eu não faço isso. Só que alguém vem conversar com você e fala, se aquela pessoa me fez isso, não dá, não sei o quê. E o que você faz? Você fica quieto, você não fala nada, deixa a pessoa falar. Isso é legal? Não, você também está se comprometendo.
Porque você, não falei nada, porque a pessoa estava tão nervosa, estava tão assim. Você não ajudou a pessoa, e nem se ajudou, e nem ajudou o outro. Então, se a pessoa veio falar, olha, presta atenção, talvez não seja isso que ela queria falar, não sei o quê. Não, procure a pessoa, se entenda com ela. Essa é a nossa parte, de amenizar a situação, de tentar pacificar para aquilo não seguir adiante. Isso é muito importante que a gente faça isso. Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Porque a gente sabe que o reino é o céu, Quando ele fala que os mansos herdarão a terra, ele está se referindo ao planeta que a gente vive. Nós estamos numa transição, indo do planeta de prova e expiação para o de regeneração. E a terra, ela vai se regenerar. A questão é se você vai estar lá, se você vai fazer parte dessa terra regenerada. Então, nós temos que pensar nas nossas atitudes. Por quê? Porque nós ainda somos muito instinto. Nós reagimos e não agimos. Por quê? Porque nós viemos daquele mundo primitivo, onde era necessário que a gente tivesse esse instinto, que a gente, para se proteger, para conseguir viver, então a gente estava sempre em alerta. E nós continuamos assim, mas sabemos que temos que trabalhar isso. Todos nós temos experiências que são os nossos patrimônios. Por quê? Porque a gente vem de várias encarnações e a gente traz dentro de nós isso gravado, tanto bom quanto ruim. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar esse instinto de já responder, de já falar. Porque Jesus, ele não respondia de pronto, ele pensava e respondia. E Emmanuel mesmo fala que o mal só ouve o bem. Porque se você estiver numa discussão e a pessoa estiver gritando, falando, te xingando, te ofendendo, e você tentar se explicar, tentar falar, a pessoa não vai ouvir. Você vai começar a gritar e ela gritar e ninguém vai se entender, vai virar uma loucura. Quando na realidade o que você tem que fazer é se aquietar. Deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se expressar e depois, com calma, passado um tempo, você vai e explica. Eu tenho certeza que ela vai te pedir desculpa, porque ela vai ver que ela está errado. E se ela também não te pedir desculpa, não tem problema. Você conseguiu ficar quieto, você conseguiu se calar. E a paz, ela é assim. Ela começa, primeiro, você fechando a boca e ouvindo as ofensas, até os maus tratos e tudo, para depois você fazer esse silêncio internamente. E aí vai ficando mais fácil. Você não vai se afetando, porque você não tem que sair do seu equilíbrio, você não tem que deixar que a outra pessoa te tire da sua paz. Porque a paz, ela vem de dentro para fora. Você pode estar no meio de uma guerra, mas se você estiver em paz, você consegue olhar para aquela situação e ter uma boa visão do que fazer, de como agir, de como se encaminhar. E muitas vezes a gente pensa assim, eu perdi a paciência. Você não perdeu, você nunca teve. Porque quando você tem realmente paciência, você não perde. E a gente tem que ir treinando, porque a evolução, ela não dá salto. É no dia a dia, é aos poucos. Então, uma hora você vai conseguir, outra hora não. Mas o importante é que você realmente caminhe para isso. Porque a gente está na segunda lição do aprendizado, de trabalhar em nós isso.
Humberto de Campos, ele fala: Deus usa o tempo e não a violência. Então, para Deus, nós temos a eternidade. Não importa se você vai levar 10 encarnações ou 100. Você vai chegar lá. Ele espera você chegar. Você é que escolhe, porque o livre-arbítrio é seu. E o que você pensa em fazer? Porque nós somos responsáveis por nós. Você não é responsável pelo outro. Até a gente gostaria, né? Que os nossos filhos, marido, seguisse essa paz, ouvisse o que a gente está falando. Mas quando você começa a agir assim, a ficar quieto, a não responder no momento, a pessoa começa a perceber que você está mudando, que alguma coisa está se transformando. E aí você consegue essa paz em volta. E é como assim, leva tempo, porque como se você plantasse um pé de alface, ele leva 15 dias para você comer ele. E uma jabuticabeira leva pelo menos 10 anos para dar o fruto. A paciência é a mesma coisa. Não adianta você achar que em 15 dias você já desenvolveu ela. Não. Ela é uma jabuticabeira, ela leva tempo, você vai, escorrega, volta, entendeu? Porque para Deus, o importante, né, o que o Evangelho nos faz, é nos trabalharmos a nós nos convencer a que nós podemos melhorar, que nós somos melhor do que a gente age hoje e que a gente realmente tem condições disso. E vai ser através do quê? De muito trabalho, de muita dedicação. E quando você se cala, você consegue passar por aquela situação, você se sente muito bem. É como se você tivesse dado até um salto de evolução. E a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, trabalhando, né? Porque quando você passa por uma dor ou por um problema, e aquilo é tão grande, né? Que você olha como se aquilo fosse uma montanha. E aí você fala, meu Deus, como que eu vou passar por isso? É muita coisa. Mas se você confiar em você, e se você pedir ajuda, e eles nunca deixam de ajudar, eles sempre, de uma forma ou de outra, a ajuda chega até você. Quando você pede, você pode esperar que você vai ser ajudado. E aí você faz o seu melhor, você trabalha da melhor forma que você pode, e você passa por aquilo. E quando você olha para trás, você vê que aquela montanha é só um morrinho. Aí você olha, por quê? O que aconteceu? Aconteceu que você cresceu, que você evoluiu, que você conquistou mais uma etapa. E o que nós viemos fazer? É isso. Nos dedicarmos e fazer o melhor que a gente pode, o melhor que você se dispõe. Quando você se dispõe a fazer o melhor, não tenha dúvida, o melhor sempre sai. E Emmanuel fala pra gente que a paz começa em nós, por nós. Então, quando você está em paz, você consegue transmitir isso para o outro. É como quando você chega perto de uma pessoa e você tem vontade de ficar ali conversando com ela. É agradável, você consegue sentir isso. Então, o que Jesus nos transmite aqui é essa transformação. É a transformação de dentro de nós, de dentro para fora. Não é aquela coisa superficial, é aquela coisa verdadeira. Então, quando você se propõe, né, a ser melhor, porque nós ainda não somos bons, nós somos inteligentes. É isso que nós somos. A gente trabalha, a gente tem as ferramentas, porque estão todas aqui, né? E nós trabalhamos para esse progresso. E quando você consegue dominar, ter paciência, ter paz,
ter um olhar carinhoso, ajudar quando alguém precisa, você consegue o domínio seu, o domínio da sua pessoa. Por quê? Porque você não pode deixar que o outro tire você do seu equilíbrio, que o outro tire a sua paz. Porque se você tiver paz, ninguém tira, ninguém consegue. E é isso que Jesus espera da gente. Tem esse livro aqui que chama Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eu separei aqui um capítulo que ele pegou, é o 70, Pacifica Sempre, de Mateus. Então, ele vai comentar sobre esse versículo. E é assim, ó. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te no coração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não erga o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E percebas, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Que não dá mais para a gente arrumar desculpas. Nós temos todo o conhecimento para nos trabalharmos e para nós sermos melhor do que somos hoje. Então, se a gente quer ir para a regeneração, porque lá o bem prevalece, hoje aqui o mal e o bem estão bem juntos, principalmente agora, nessa situação que a gente está vivendo, então a gente está sentindo, muito latente. Se nós queremos ir para esse mundo de regeneração, vamos nos olharmos e vamos nos pacificarmos. Até mais.